Nesta aula, vamos falar de sequências limitadas e monotônicas e dar um teorema que garante a existência do limite para uma sequência limitada e monotônica. Uma sequência é dita limitada por cima ou por baixo, se existe um número n que nunca vai ser passado por n. Isto é, tá ok? Todo n vai ficar menor do que ele. Ok. Para todo n. Ou, respectivamente, limitada por baixo, se ele nunca vai ser passado por baixo pelos n. Então, se a n vai sempre ficar maior do que esse m. Um exemplo de uma sequência limitada por cima, por exemplo, escolhendo a n igual a menos n. Isto é a sequência menos 1, menos 2, menos 3, etc. E é claro, imaginando novamente a sequência dos números reais, que esses pontos estão indo no sentido dos números negativos. Então, eu poderia escolher como emissão, por exemplo, 3, e usar n nunca passar o n. Por outro lado, a sequência a n igual n multiplicado por menos 1 a n. O que acontece nesse caso? Se n for igual a 1, o resultado vai ser 1. Para n igual a 2, o resultado é mais 2. Depois, menos 3. E aquele fator menos 1 a n faz com que o sinal mude a cada passo. Então, é claro, imaginando novamente a reta dos números reais, que essa sequência vai pular mais e mais longe para a esquerda, primeiro, depois para a direita, depois novamente para a esquerda, etc. E é fácil entender que essa sequência não pode ser limitada nem por cima, nem por baixo. O exercício interessante é ver que é o que acontece para uma sequência que tem limite. Vamos supor que a sequência a n seja uma sequência que tem limite finito, o número L, para n que vai estar infinito. Isso significa que a partir de um certo n, se eu fixar no início uma vizinhança de L, a sequência 2 a n nunca sairá dela. Então, a partir de um determinado ponto, a n vai ficar dentro dessa vizinhança. Então, vai ficar entre L menos epsilon e L mais epsilon para todo os a n, em que a n
é pelo menos um certo N0. E os anteriores? Bem, os anteriores são somente uma quantidade finita. Então, o que é que acontece? Acontece que se n for maior do que um certo N0, a n vai cair dentro desse intervalo L menos epsilon. Eu poderia ter escolhido um qualquer epsilon que eu gostar. Até epsilon igual a 1 teria funcionado. É suficiente ter construído assim uma prisão para usar n. E se n for menor ou igual do que n0, tem um número finito de possibilidades. Tem número finito de possibilidades. Então, é claro que se eu pegar m igual ao máximo entre L mais epsilon e os números, os AI, entre A1, A2, etc., até a N0, é claro que esse vai ser o máximo para todos os AM. Então, esse M vai ser o número, porque estou fazendo o máximo entre uma quantidade finita de números. Então, os AN são uma sequência limitada por cima. Esse M é um limite por cima. E pela mesma razão, os AN são também uma sequência limitada por baixo. Então, os AN são uma sequência limitada por cima e por baixo. E por baixo. Vamos agora introduzir uma outra noção sobre as sequências. Vamos falar agora de sequências monotonas. Uma sequência é monotona, crescente, respectivamente decrescente, se a n é menor, ou no caso da gente, para os teoremas que a gente vai querer, até a gente pode supor que seja somente menor ou igual do que a n mais 1. Ou, respectivamente, a n é sempre maior ou igual do que a n mais 1. Para diferenciar o caso em que se aceita a possibilidade de que sejam iguais, a gente, para destacar o caso da desigualdade estrita, a gente pode falar de estritamente crescente e decrescente. Crescente ou decrescente. Decrescente. Se deve valer um menor estrito ou maior estrito. Vamos ver novamente na reta real. O fato que a n seja menor do que a n mais 1 significa que os números da sequência podem ficar parados. Poderia ter aqui A1, A2, A3, A4 ainda poderia ser igual a 3. Depois, a única possibilidade é que eles se
acabam se movimentando para a direita, porque os AN são números maiores e maiores. Etc. Um exemplo, um jeito muito fácil para verificar que uma sequência é monotona, caso a n seja dado por uma fórmula f de n, é controlar que a função f de x seja crescente ou decrescente. E para fazer isso, bem, no caso em que f seja diferenciável, é suficiente dar uma olhada à derivada. E será que f' de x é positiva? Ou melhor, não negativa? Maior ou igual do que zero? Ou menor ou igual do que zero? Nesse caso, por exemplo, para a sequência a n igual 1 sobre n ao quadrado, para n a partir de 1, é bem fácil observar que essa sequência tem que ser decrescente. Por quê? A função 1 sobre x ao quadrado é decrescente. Vamos agora dar um teorema que vai usar essas noções. Teorema. Se a n for uma sequência crescente e limitada por cima, ou, respectivamente, decrescente e limitada por baixo, então a sequência tem limite. Qual que pode ser uma ideia da demonstração desse teorema? Bem, vamos fazer o caso da sequência crescente, limitada por cima. Vamos pegar m, simplesmente o extremo superior de todos os AN. Ele poderia ser, seja número real, seja infinito. Mas, sendo todos AN menores do que um certo número, nzão, vamos supor, então, esse mzão não pode ser infinito. Os AN nunca vão superar esse nzão. Então, não é possível que o extremo superior deles seja infinito. Por outro lado, esses AN vão aproximar esse mzão. Porque se eles não estivessem aproximando esse mzão, isso significaria que eles deixariam um espaço entre a n e mzão. E esse mzão não seria mais o extremo superior deles.
Então, eles estão aproximando esse emissão, estão caindo em toda a vizinhança desse emissão, e sendo uma sequência monotona, que nunca vai voltar para a esquerda, eles nunca mais sairão dessa vizinhança, e nunca vão superar o emissão, sendo o extremo superior deles. Então, eles estão convergindo. Essa é uma ideia de demonstração. Esse teorema vai ser em particular útil quando a gente vai falar das séries. Na próxima aula, vamos introduzir as séries e tentar usar esses resultados sobre as sequências para estudar a convergência das séries.